a igreja? Será que a igreja de Jesus está esperando o arrebatamento? O que nós podemos perceber nos nossos dias, que a grande parte dos cristãos, eles estão esperando uma vida melhor aqui nesse mundo. Estão esperando uma casa bonita, estão pensando em comprar uma casa lá no litoral, outra casa. Pessoas estão esperando formar e edificar empresas. O que se percebe é que as pessoas estão esperando muitas coisas, menos a vinda de Jesus. O capítulo 9 do livro do profeta Daniel, nós vamos ler, versículo 27. Vamos ler esse versículo aqui. Concluirá com uma sólida aliança por uma semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a obração sobre a asa das abominações, virá o devastador, até que a ruína decretada caia sobre o devastado. Daniel aqui está falando sobre as 70 semanas, uma palavra profética, referindo-se à nação de Israel. Aliás, os grandes profetas da Bíblia falam muito acerca de Israel. Nós podemos ler também aqui no livro de Zacarias, quando o profeta fala da grande batalha de Armagedon, que vai acontecer no Vale do Megido, lá em Israel. Capítulo 14 do livro do profeta Zacarias. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos serão divididos no meio de ti. Juntarei as nações ao redor de Jerusalém. A cidade será atacada e tomada. As casas serão destruídas. As mulheres violadas. Metade da cidade irá para o cativeiro. Mas o resto do povo não será expulso. Então sairá o Senhor, pelejará contra aquelas nações e combaterá como sabe fazer em tempo de guerra. Naqueles dias seus pés se apoiarão no Monte das Oliveiras, de frente de Jerusalém. Nós estamos lendo o livro do profeta Zacarias, que fala sobre o dia do Senhor. Quando você vê a expressão na Bíblia, o dia do Senhor, refere-se especificamente no contexto profético à segunda vinda do Senhor e o dia do juízo. Em muitas profecias aqui do Antigo Testamento, como Zacarias, Malaquias e outros profetas, quando fala dia do Senhor, refere-se o dia da ira, o dia da tribulação de Jacó, o dia das aflições de Israel. Jesus foi muito claro. Ele também, o nosso Senhor Jesus Cristo, falou desse tempo de tribulação que vai vir sobre a terra. Aqui no capítulo 24 de Mateus, versículos 29 a 36, diz assim: logo após os dias da tribulação, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento. Os céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e majestade. Ele enviará seus anjos como estridentes trombetas. Juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Essa palavra nós acabamos de ler aqui no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 24, versículo 29 em diante. Prossegue aqui. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos dos céus, mas somente o Pai. Jesus está falando aqui da sua vinda. É interessante notar que o nosso Senhor, ele diz assim, que ele vai voltar novamente. Essa palavra de que ele vai voltar, no Novo Testamento, em toda a Bíblia, está mais de 1000 vezes. Somente no Novo Testamento, mais de 300 vezes, 300 referências, referindo-se à segunda volta de Jesus. Jesus ele mostrou para os discípulos que viver neste mundo, ser cristão, é difícil. Não é fácil para a pessoa ser cristão, seguir o Senhor. Ele disse que aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho,
e muitos são os que entram por ela. Paulo, o apóstolo, ele diz assim: por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Nós vamos entender o evento vinda de Jesus. Divide-se em dois eventos. Primeiro, o arrebatamento. O arrebatamento da igreja. O que diz a Bíblia sobre o arrebatamento da igreja? Nós vamos aqui para Tessalonicenses. Pessoas estão dizendo por aí que Jesus não vai arrebatar a igreja dele. Isso é verdade? A igreja de Tessalônica estava passando por problemas difíceis. Muitos irmãos estavam morrendo. Estavam, vamos dar a expressão bíblica, dormindo no Senhor. Estavam falecendo. E a igreja estava triste, os irmãos de Tessalônica. Paulo, o apóstolo, escreveu então a carta à igreja de Tessalônica. O capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Eis que eu vos declaro, conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor, nós os que ficarmos ainda vivos, não precederemos os mortos. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá dos céus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos ainda na terra, seremos arrebatados, juntamente com eles sobre as nuvens, ao encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que Paulo quis dizer aqui? Quando alguém estiver atribulado, quando alguém estiver passando por problema difícil, por adversidades, Paulo recomendou aos irmãos de Tessalônica para que levasse essa palavra da chegada de Jesus, do arrebatamento da igreja, da vinda do Senhor, que essas palavras seriam como que um despertamento e um consolo para os irmãos. Vamos ver aqui os sinais no capítulo 4 da carta aos Tessalonicenses, versículos 13 em diante, da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante que nós lemos, os sinais do arrebatamento. Primeiro, a voz do arcanjo. Segundo, som da trombeta de Deus. Terceiro, descida do Senhor. Quarto, ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Porque nós, cristãos, nós não acreditamos na reencarnação. A reencarnação, que é um ensino espírita dogmatizado por Allan Kardec, que diz que a pessoa morre e o espírito reencarna-se no outro corpo. Isso não tem fundamento bíblico, isso é teoria, ensino espírita, não tem nada a ver com o ensino da Bíblia Sagrada. Nós, cristãos, cremos na ressurreição. Nós cremos que nós haveremos de ressuscitar, como nosso Senhor prometeu. Ele diz: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que acontece? No momento do arrebatamento da igreja, vai haver a ressurreição dos escolhidos de Deus. A quinta coisa que vai acontecer, a transformação dos corpos. A transformação dos corpos das pessoas, daqueles que estiverem vivos, serão transformados em corpos incorruptíveis. Entendeu? E nós vamos ver isso aqui. Vamos ver detalhadamente aqui na outra parte da Bíblia, sobre este assunto que Paulo fala aqui sobre o arrebatamento. Porque a maior esperança da igreja, pessoal, é a vinda de Jesus. Quantas pessoas têm esperança neste mundo? Esperança de quê? Todas as esperanças que esse mundo tem, elas são findáveis. Elas terão o seu fim. Elas se acabarão. Se a pessoa espera em ter uma mansão em Morumbi, um dia essa mansão ela vai acabar, um dia a pessoa vai morrer, essa mansão vai ficar para outra pessoa. Se a pessoa pensar em ter uma casa no litoral, entendeu?
Olha, Satanás já está se manifestando aí fora, tá? Vocês fiquem em espírito de oração, porque o diabo ele não gosta que você ouça a palavra de Deus. Então, como estou aqui ministrando, vocês aí me ajudem em oração. Vai repreendendo o demônio aí, em nome de Jesus. Seja, você diga, está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Diga comigo, está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Para trás de mim, Satanás, que não cuida das coisas de Deus, mas cuida de atrapalhar os homens. Está repreendido, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Paulo falou na carta aos Coríntios do grande mistério da noiva com o cordeiro. Capítulo 15 da carta de Paulo aos 1 Coríntios. Vamos ler aqui. Vamos ver aqui o que Paulo fala sobre o grande mistério. O mistério da noiva com o cordeiro. Capítulo 15, versículo 51. Vocês que estão com a Bíblia aí, pode acompanhar também, viu? Eis que eu vos revelo o mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade, e quando este corpo mortal estiver revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, amém? Digam graças a Deus. Pessoal, sabe o que Paulo está falando aqui? Está falando sobre o arrebatamento dos santos de Deus. Esse capítulo 15 aqui, Paulo ele explica de uma forma dogmática, doutrinária, explícita pelo Espírito Santo, a doutrina da ressurreição. Se alguém quiser saber o que é a ressurreição, é somente ler o capítulo 15 todo. Todo o capítulo 15, são 58 versículos. O capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios. Aqui ele está falando também como que vai ser a ressurreição dos mortos, como que vai ser a ressurreição do povo de Deus. Paulo está dizendo aqui que nós iremos ressuscitar com corpos incorruptíveis, porque a carne e o sangue não habitará os céus. A igreja de Jesus tem essa esperança, a esperança de morar nos céus e glória. Porque o triunfo de ser cristão é ter essa esperança. Mas hoje, o que você pode observar, que muitas pessoas colocam outras razões para ser cristão. Tá certo que enquanto estamos aqui nessa terra, Deus promete nos abençoar. Com bênçãos sem medidas. Ele promete abrir os nossos caminhos. Eu abençoarei o vosso pão e a vossa água, diz o Senhor. O Senhor ele promete estar conosco, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele promete abrir portas para nós sermos abençoados. Porque enquanto estivermos aqui neste mundo, nós vamos precisar da provisão do nosso Deus. Nós vamos precisar das suas mãos estendidas a todo momento para nos guardar dos males. Mas a maior bênção que a igreja de Jesus almeja e espera e aguarda é a vinda do Senhor, pessoal. É a vinda de Jesus. É a vinda de nosso Senhor. Ele prometeu. Eu vou vos preparar lugar. Mas se eu for, eu vos preparar lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O nosso Senhor, Ele prometeu que daria os céus para nós. Essa é a nossa esperança. A esperança de estar nos céus com Jesus. Os saduceus que não acreditavam na ressurreição, chegou perto do Senhor e contou uma história para Jesus. E disse, olha,
lá na lei de Moisés, diz que um homem casando com uma mulher, e se ela morrer, ele vai casar com a sua irmã. E era uma vez um homem que casou com a primeira irmã, a irmã morreu, ele casou com a segunda, e a segunda morreu, ele casou com a terceira, e assim até a sétima irmã. E por final, ele também morreu. Aí vem a pergunta que os saduceus perguntaram para o nosso Senhor. Na ressurreição, de quem aquele homem será marido? Nosso Senhor respondeu, ele não será marido de ninguém, porque na ressurreição, na vida futura, ninguém se casa, ninguém se dá em casamento, porque todos serão como anjos. Devotos, já pensou você virando anjo? O apóstolo São João, ele contemplou que até o nosso nome vai ser mudado. Nós vamos receber uma pedrinha branca com um novo nome nos céus. Nós teremos vestimentas brancas e aqueles que estiverem com o Senhor vai ser lindo demais. Nós não teríamos palavras no dicionário humano para descrever a beleza. Ao gozo inefável e profundo que será da igreja de Jesus nos céus. Ele vai voltar. Na última ceia que o Senhor realizou, ele disse, olha, aqui eu não vou realizar com vocês mais a Eucaristia, a ceia, mas quando eu estiver com vocês lá na glória, eu realizarei. E o apóstolo São Paulo, parafraseando as palavras de Jesus, ele fala das bodas do Cordeiro, a receptividade que vai ser no céu. Você já parou para pensar nisso? Na hora que quando Jesus levar o seu povo daqui, dessa terra, a igreja vai ser arrebatada. A vida de Jesus compreende-se em dois eventos. Primeiro, o arrebatamento da igreja. Prossegue, então, a posse do anticristo. A 70ª semana de Daniel, descrita no capítulo 9, 27 da profecia de Daniel, refere-se a um período na terra que Jesus e os profetas proferiam sobre o tempo da tribulação que vai haver sobre a terra. Esse período compreende-se de 7 anos. Logo assim que o Senhor arrebatar a sua igreja, o anticristo ele vai tomar conta do mundo. Você sabe que o mundo está sendo preparado para isso. O mundo está sendo preparado para a posse do iníquo, a posse do anticristo. Aquele que vai dizer que é Deus, vai se assentar no trono de Deus. Vai se sentar no trono no templo e vai se dizer Deus e vai reivindicar a adoração de todos. Ele vai conseguir uma falsa paz na terra. A Bíblia nos revela que durante a metade de 7 anos, 3 anos e meio, ele vai conseguir uma falsa paz. Até mesmo os judeus, como nós podemos ver nas profecias, até os judeus vão formar uma aliança com o anticristo. Porque eles pensarão que este anticristo seria o Messias que eles estão aguardando. Porque vocês bem sabem que os judeus não acreditam no Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não acreditam. Eles estão esperando a chegada do Messias. E esse Maitreya, esse avatar, esse anticristo que vai aparecer no cenário mundial, ele vai ser aceito pelos judeus. Então, o que o anticristo irá fazer durante esses 3 anos e meio? Manter uma paz, admirar. Os homens, a humanidade, as nações irão admirar esse homem, irá prestar honra, irá admirá-lo. A palavra de Deus diz que ele vai fazer cair fogo dos céus, vai fazer milagres tamanhos. Mas vai ter um momento quando o anticristo vai quebrar a aliança com os judeus. Vai quebrar a aliança com os judeus. E a igreja lá no céu, na boca do Cordeiro. Entendeu? Eu ainda vou trazer um mapa aqui para vocês. Eu já trouxe anos atrás, vou trazer de novo. Entendeu? Para mostrar para vocês como é que vai ser isso aí. Os judeus vão quebrar a aliança com o anticristo. Na metade de 7 anos. E aí vai ser quando vai se cumprir o 14 de Zacarias. Quando o anticristo vai ordenar as nações para atacar Israel. Aí vai haver o que a Bíblia chama da grande tribulação.
Gente, vai ser uma tribulação atroz. Vai ser uma tribulação terrível. Quanto a estes fatos que nós dissemos para vocês sobre a vinda do Senhor, sobre o arrebatamento da igreja, o apóstolo São Pedro, aqui, na segunda epístola, capítulo 3, versículo 4, ele nos revela, nos traz aqui, dizendo sobre a dúvida de muitas pessoas que no tempo do fim duvidariam desses eventos. Diz assim: não seja o vosso adorno que aparece extremamente aqui. É na segunda Pedro, não é aqui não. Falando em adorno é outra coisa. Desculpa, pessoal. É uma correria, não? Vamos ver. Capítulo 3, versículo 4. Sabei, antes de tudo, o seguinte: nos últimos tempos virão escarnecedores cheios de zombaria, que viverão segundo as suas próprias concupiscências. Eles dirão: onde está a promessa de sua vinda? Desde que nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio do mundo? As pessoas estão zombando. Um dia desse eu estava vasculhando a internet e eu escutei um homem falando assim: ah, esse Jesus está igual uma lesma. Esse Jesus está igual uma lesma. Porque dizem que ele vem e ele nunca vem. O que eu já vi de zombaria, de pessoas zombando acerca da volta de Jesus, Pedro falou aqui. Eu vou repetir. Eles dirão: onde está a promessa de sua vinda? Desde que nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio do mundo. Esquece-se, propositadamente, que desde o princípio existiram os céus, igualmente uma terra, e que a palavra de Deus fizera surgir do seio das águas, do meio das águas. Então aqui Pedro também, ele fala, olha só, olha o que ele fala aqui, para as pessoas que têm esperança neste mundo. Porque Paulo foi muito claro. Depois dele falar do grande mistério do arrebatamento, ele diz que nós seríamos os mais infelizes de todos os homens se esperássemos Cristo nesta vida. Se nós esperássemos Cristo nesta vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Vamos ler aqui a carta de São Pedro. Mas os céus e a terra que agora existem são guardados pela mesma palavra divina e reservados para o fogo, no dia do juízo e da perdição dos ímpios. Você sabia que essa terra que nós pisamos, este planeta Terra, está escrito aqui na Santa Bíblia, que está reservado para o fogo? O profeta Malaquias diz lá que não sobrevirá nem raiz nem ramo, porque o fogo devorador de Deus consumirá. Mas para aqueles que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo de suas asas. Jesus vai voltar, amados irmãos, igreja de Jesus. E vamos renovar neste momento, nesta noite, nesse dia, vamos renovar a nossa fé, a nossa esperança. Assim seja, assim será. Você vai inclinar o seu espírito para adorar a Deus, como ensina a palavra do Senhor. E você vai dizer, como diziam os anjos, como diz os últimos versículos do livro do Apocalipse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Será que nós estamos preparados para dizer isso? Será que nós temos coisas mais importantes do que a vinda de Jesus na nossa vida? Esperar o nosso Senhor não quer dizer que você vai parar de estudar, vai parar de fazer a sua faculdade, vai parar dos seus empreendimentos. Não. Você vai continuar a sua vida normal, sendo que você vai colocar na supremacia da sua vida isso, a vinda do Senhor. Nunca coloque em terceiro plano, em quarto, em quinto, em sexto. Eu estava conversando com uma filha de Deus, um dia que eu terminei de falar sobre a vinda do Senhor aqui na igreja, e no atendimento, ela chegou lá dentro e falou assim: ô bispo, eu não queria que Jesus viesse agora. Eu quero fazer duas coisas antes de Jesus chegar. Eu quero acabar minha faculdade e eu quero casar e ter filhos.
Eu não queria que Jesus viesse agora. Manda ele aguentar um pouquinho lá em cima, porque eu quero casar primeiro. E agora, o que você diria? Uma criatura dessa? Que Deus nos abençoe. A vinda de Jesus. A trombeta vai soar, pessoal. Nós estamos aguardando a trombeta soar. Entendeu? Assim seja. Porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória. A glória em nós se revelará. Vale a pena sofrer. A glória em nós se revelará. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória. A nossa esperança é a sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Diga comigo, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Próxima sexta-feira, nós vamos falar sobre casamento. O que é casamento, afinal? Estamos falando neste assunto na celebração do amor no domingo. Mas sexta-feira que vem, nós vamos trazer uma palavra especial. Porque estão dizendo por aí que casamento é um homem se comprometer com uma mulher sem cerimônia, sem cartório, sem nada. É o que dizem popularmente, juntar as trouxas. Né? Juntar as trouxas. O que é casamento? Casamento, ele é isso que o mundo está apresentando aí, apesar de que o novo Código Civil Brasileiro reconhece a união de duas pessoas compromissada depois de 6 meses. Mas nós vamos falar sobre essa parte aí também, viu? Na próxima sexta-feira vamos falar sobre casamento, porque estão bagunçando o coreto por aí, viu? Estão falando cada absurdo sobre casamento. E nós vamos explicar na próxima sexta-feira, em nome de Jesus, nosso Senhor. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Iabé, de Santo Amaro, São Paulo, capital. Fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, onde eu estou todos os dias no plantão espiritual de atendimento, realizando celebrações de libertações, de curas, milagres em nome de Jesus e ministrando a palavra de Deus. Eu convido você. Você também pode entrar em contato conosco pelo telefone 2597-6926 e mandar também o seu e-mail. Eu quero dar um alô para os rubenitas que escrevem aí no nosso vídeo, aí no Missão Iabé do YouTube. Tá? Eu tive uma pergunta de um dos rubenitas. Os rubenitas são aqueles que acompanham as ideias, as crenças, os ensinos de Rubens Sodré. Eu quero dar um alô para os rubenitas. E um dos tais que me perguntou por que o vídeo do Bispo Afonso Querubim estão sendo negativados. Resposta, eu já vou dar por aqui agora. Porque a minha maior audiência são dos rubenitas. Os rubenitas não aprovam o que eu falo. Entendeu? As outras pessoas que não são rubenitas, que me assistem pela internet, eles não têm aquela coisa de dar sim ou não, de negativar ou de colocar positivo no vídeo. Mas quem está negativando? Quem estão negativando os meus vídeos na internet são os rubenitas. Parabéns, rubenitas. Hoje eu vou continuar falando, viu? Você tem boca para falar e ouvido para ouvir? Eu também tenho boca para falar e ouvido para ouvir. Deus abençoe vocês. E não são os vossos negativismos aí no vídeo que vai fazer parar de eu falar a palavra de Deus. Vou continuar falando, tá? Mas eu vou responder, viu? Vou responder nos próximos vídeos aos rubenitas que estão negativando o nosso vídeo na internet. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo encontro em nome de Jesus. E a qualquer momento eu estarei por aqui trazendo a verdade que não quer calar.